2021 está acabando e eu vou te ensinar como criar as metas para 2022 usando a mesma metodologia que executivos de multinacionais utilizam. Então vem comigo! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Carreira e Negócio. Eu sou Paulo Martins e hoje a gente vai falar sobre como criar metas usando a metodologia SMART, o mesmo sistema que várias multinacionais utilizam para conseguirem criar e monitorar o progresso das metas. E aproveitando que a gente está agora muito próximo do final do ano, vale lembrar que muita gente cria metas que são praticamente sistemas de autossabotagem, porque as pessoas vão criar a meta no final do ano e já vão esquecer delas nas primeiras semanas. E esse método SMART vai servir para ajudar a gente a criar metas realistas, que a gente vai poder medir e a gente vai poder acompanhar ao longo do ano, vai ter certeza que a gente vai progredir. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou usar alguns slides e a gente vai conversando à medida que a gente vai avançando nesses slides de uma maneira mais leve, mais casual, aproveitando o final do ano. Então vamos lá! Quantas pessoas vocês conhecem, inclusive vocês mesmos, que no final do ano setaram aquelas mesmas metas de sempre? Vou emagrecer, vou entrar para academia, vou ler 10 livros no ano que vem, enfim, várias metas que desaparecem tão rápido, mas tão rápido, que o gosto do champanhe talvez nem tenha saído da sua boca ainda. E é por conta disso que a gente precisa entender quais metas nós vamos criar. Então vamos lá. O problema não é a meta em si, o problema é como elas são criadas. E muitas vezes a quantidade de metas que a gente cria. E é por isso que eu vou apresentar para vocês a metodologia SMART, que vai funcionar para dar aquela mãozinha, para dar aquela ajuda, para garantir que vocês vão cumprir as suas metas. E aliás, que vocês vão construir metas que são atingíveis para começar. Essa metodologia foi criada na década de 80 por um consultor norte-americano chamado George Doran. E o objetivo dele basicamente era ajudar as pessoas a setarem as metas de maneira que elas realmente fossem cumpri-las. A palavra SMART, nesse caso, é um acronismo. Cada uma das letras é uma inicial de uma palavra que vai passar uma ideia importante quando a gente for criar metas. Então vamos lá. Começando com específico. O primeiro passo para definir uma meta é ter certeza de que ela vai ser específica o bastante. Quanto mais aberta, quanto mais ampla a sua meta, menor a probabilidade de você cumprir. Então vamos lá. Para fazer com que a sua meta seja específica, você tem que fazer algumas perguntas para você mesmo. Algumas dessas perguntas seriam: o que eu quero atingir? Quem deveria estar envolvido nessa meta? Como essa meta vai ser executada? Percebem que essas perguntas começam a te nortear para como desenvolver a sua meta. Por exemplo, se você quer perder peso, quanto peso você quer perder? Em quanto tempo? Isso é definir uma meta específica. A segunda letra representa mensurável. E existe uma frase do Peter Drucker que diz: se você não pode medir, você não pode controlar. E isso é super importante a gente entender. Que pensa comigo, se você tiver alguma maneira de monitorar como você está progredindo quanto a essa meta, fica mais fácil de saber se você está indo no caminho correto ou não. Voltando ao exemplo do peso. Se você quer perder peso, você tem que saber qual peso que você está agora e qual peso você quer chegar. Um erro muito comum que as pessoas cometem é: eu quero perder peso, mas não definem, não são específicos o bastante, não monitoram semana a semana em qual peso estão, logo não sabem se estão cumprindo ou não com aquela meta. Sabe aquela história, eu vou deixar a meta aberta, mas depois eu dobro a meta? Vale lembrar que o dobro de zero também é zero. Então você precisa ser muito cuidadoso ao definir sua meta, ao criar um mecanismo que te permita medir o progresso dela dia após dia. Vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que você queira correr uma maratona abaixo de 3 horas. Bom, você precisa ter certeza de que você vai conseguir correr 5 km abaixo de 3 horas, depois 10, depois 21, até chegar nos 42 km, que seria uma maratona. Percebam que se você não conseguir medir seu progresso, o tempo nesse caso, vai ser muito difícil. Você se prepare para aquele objetivo naquele tempo. A terceira letra é atingível, ou seja, você tem que setar metas para você mesmo que sejam possíveis. Não adianta nada colocar um objetivo que você não pode cumprir, isso só vai servir para te desmotivar. Então, voltando ao exemplo da corrida, se você quer correr uma maratona e você nunca correu antes, você está fora de forma, bom, é melhor você colocar um prazo um pouco maior, que você tenha tempo de treinar e preparar seu corpo para realmente conseguir cumprir essa prova. Agora, se você decidir que vai correr a maratona esse ano
e que você vai fazer isso sem treino, eu acho que você está indo no caminho errado. Então percebam, às vezes um objetivo pode ser atingível, mas talvez ele não seja atingível num período curto. Você precisa se dar o tempo necessário para realizar essa tarefa, para se preparar para ela. Outro exemplo desses, eu quero perder 10 quilos, mas você quer perder 10 quilos da noite para o dia, sem cirurgia. Meu amigo, isso não vai ser possível. Agora eu vou dar um exemplo de uma coisa que é super atingível e as pessoas consideram que não é. Algumas pessoas vão dizer, eu quero ler mais no ano que vem, eu quero ler 12 livros no ano que vem. Parece uma meta absurda, mas não é. Se você ler 10 páginas por dia, todos os dias, você vai conseguir ler mais de 3.000 páginas em um único ano. Se você dividir isso por livros com a média de 200 páginas, você vai ler 18 livros naquele ano. Percebam que essa meta podia até parecer ousada ou muito difícil, mas quando você quebra ela num período de tempo e tem disciplina para cumprir isso todos os dias, uma pequena quantidade de leitura te permite ultrapassar essa meta. Agora, se você quer ler 12 livros do ano, não crie uma rotina, espera que isso aconteça da noite para o dia, bom? Aí é bem provável de que você não vai conseguir. A quarta letra representa relevante, quer dizer que as metas precisam ser relevantes para você, e não para mais ninguém. Elas têm que ser relevantes para o seu interesse pessoal. E uma forma de ter certeza de que isso vai ser relevante, você pode se perguntar: o que eu ganho se eu cumprir essa meta? Isso não é uma recompensa, mas realmente como minha vida vai ser melhor se eu cumprir essa meta. O caso específico da leitura. Bom, se você conseguir ler 10 páginas por dia, você muito provavelmente vai aprender bastante sobre um tema específico. Talvez seja o tema do seu trabalho, talvez seja um estudo para um concurso público ou para uma prova de vestibular. Ou seja, essa leitura pode mudar a sua vida, pode te colocar em um outro patamar. Então essa meta pode ser relevante para você sim. Aproveitando que a gente está falando de leitura, aqui nos cards vai ter um vídeo te ensinando como ler melhor e aproveitar mais do que você lê. E antes de ir para a última letra, já curtam esse vídeo, porque ele é o combustível para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então vamos lá, vamos pensar nas suas metas de final de ano para 2022. Então, para começar, tente definir um número pequeno de metas. Realmente metas importantes para você, que você possa se comprometer com elas. Seja agressivo na execução dessas metas, tanto no que você vai atingir, quanto no prazo que você vai se dar para cumpri-las. Tem uma frase que eu acho muito legal que é a seguinte: o tempo para execução de uma tarefa se expande de maneira proporcional ao tempo que você tem para realizar a tarefa. O que quer dizer o seguinte: se você se dá um prazo grande para cumprir alguma coisa, você vai enrolar e vai levar aquele tempo inteiro. Porém, se você dá um prazo realista, curto, porém realista, você vai conseguir executar essa tarefa com menos procrastinação. Outro ponto importante a se falar é o seguinte: faça o acompanhamento, pelo menos um acompanhamento semanal, como você está progredindo em relação àquela meta. E o último ponto que é importante mencionar é o seguinte: às vezes você vai precisar de uma certa ajudinha para cumprir suas metas. E uma coisa que ajuda bastante a se manter firme para cumprir uma meta é tornar essa meta pública. É usar a pressão social de ter se comprometido com alguma coisa a seu favor. Ou seja, você pode falar com a sua esposa, amigo, marido, namorado, não importa, e dizer: eu vou cumprir isso até dia tal e você pode me responsabilizar caso eu não faça. É super interessante fazer isso, especialmente quando você faz com alguém que realmente vai te cobrar. Vou contar uma coisa que eu costumo fazer que me ajuda muito a me manter firme nas metas. Eu assumo apostas com pessoas que realmente vão me fazer cumprir, vão me fazer pagar a aposta caso eu perca. Por exemplo, eu posso falar com a minha esposa: se eu não terminar essa atividade até o dia tal, eu vou ter que, você pode completar aí com o que você não queira fazer para pagar essa aposta. Vamos deixar esse exemplo mais claro. O próximo ano nós vamos ter eleições. Muitas pessoas são muito partidárias, gostam de um partido, não gostam do outro. Você poderia, por exemplo, fazer o seguinte: eu vou doar para o partido da oposição tantos reais caso eu não cumpra a minha meta. Que agora você tem só vontade de cumprir uma meta que é relevante para você e um reforço negativo, porque você não quer fazer aquela doação para aquele partido. Percebam? A mesma coisa vai funcionar, por exemplo, para doação para um clube de futebol, que seja o contrário do seu, ou para qualquer causa que você realmente não goste e não queira ter seu nome vinculado a isso. E vai funcionar muito melhor como parte da punição de não ter cumprido a meta
que você tenha que publicar nas redes sociais que você está fazendo essa doação, por exemplo. Entendeu? Essa é só uma maneira de usar a pressão social a seu favor para garantir que você vai cumprir a meta daquele ano. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e eu os convido a se inscreverem no canal e a gente vai se ver no próximo vídeo aqui no Carreira e Negócios. Um forte abraço!